Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar os gráficos do movimento retilíneo uniforme. Se você gosta dos vídeos aqui do canal, se inscreva, deixe seu like, compartilhe para mais conteúdos como esse. No último vídeo, estudamos o movimento retilíneo uniforme. Então vamos dar uma revisada no que foi visto no último vídeo. O movimento retilíneo uniforme, ele é caracterizado por possuir uma trajetória retilínea e a sua velocidade é constante, certo? Ou seja, nesse exemplo aqui, eu tenho um móvel, né, que possui sempre a mesma velocidade. A gente observa aqui que a cada intervalo de tempo de 1 hora, ele percorre sempre 50 quilômetros. Então a velocidade dele é 50 quilômetros por hora. E ele está em linha reta, né? Nesse exemplo, o movimento é progressivo. Por quê? Conforme o tempo vai passando, o valor da posição que ele ocupa vai aumentando numericamente. Inicialmente ele está na posição 0, 1 hora depois foi para 50, mais 1 hora depois 100 quilômetros, 150 e 200. Por outro lado, quando eu tenho um movimento retilíneo uniforme e conforme o tempo passa, o valor numérico da posição dele vai diminuindo, esse movimento é chamado de movimento retrógrado, que é o caso aqui, ó. Inicialmente, né, no instante t igual a zero, ele está na posição 200. 1 hora depois, 150, mais 1 hora, 100, 50, zero, e isso ia continuar, né? Menos 50, menos 100, menos 150, diminuindo de 50 a 50 quilômetros, ou seja, a velocidade dele é 50 quilômetros por hora negativo. Esse movimento é chamado movimento retrógrado, certo? E vimos também que para diferenciar esses dois movimentos, o movimento progressivo a gente adota o sinal da velocidade como positivo e para o movimento retrógrado o sinal da velocidade como negativo. Tá? Isso é essencial para a gente conseguir prever as posições do móvel para cada instante de tempo. Então, a função horária da posição ela é dada por essa relação. No vídeo passado a gente demonstrou como que chega nessa função horária. Tá? Então aqui S é a posição do móvel no instante t, S0 é a posição inicial, a gente viu que posição inicial é a posição do móvel no instante t igual a zero, V é a velocidade que é constante e t é o instante de tempo. Então, para cada valor de t, eu vou ter um valor de s, né? Isso é uma função. Então, conforme eu for substituindo o valor de t ali, eu vou ter um valor da posição que o móvel vai ocupando para esses valores de t. E S0 e V são constantes, são os valores que eu preciso determinar para poder construir a minha função horária da posição do movimento retilíneo uniforme. Certo? Então, pegando a forma geral de uma função do primeiro grau, eu só inverti aqui, né? Vocês devem conhecer como y igual a x mais b. Eu só coloquei o b primeiro por causa do formato da função horária da posição. Então, aqui, quem faz papel de y é o s, quem faz papel de b, que é o coeficiente linear, é o S0, quem faz papel de a, que é o coeficiente angular da reta, é o v, e quem faz papel de x é o t. Tá? É isso que a gente vai estudar hoje. Como é uma função afim, uma função do primeiro grau, gera gráficos, né? Então, são esses gráficos que a gente vai estudar. Então, aqui nesse exemplo, eu tenho aqui ó, a forma geral da função do primeiro grau, que gera esse gráfico aqui, tá? E a gente repara, o valor de b, que é o coeficiente linear da reta, é aquele valor de y quando x é igual a zero. Ou seja, ele sempre está aqui ó, cortando o eixo y, que é o valor de y quando x é igual a zero. O a, que é o coeficiente angular, ele é definido como a tangente de θ. Esse θ aqui é o ângulo entre a horizontal e a reta. Nesse caso aqui, a reta tem uma inclinação positiva para cima. Ser a tangente de θ, a gente lembra que tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, fica justamente esse lado aqui, nesse triângulo retângulo, ó, fica esse lado aqui
que a gente representa como ΔY, e aqui embaixo é o ΔX, né? No caso da função horária da posição do movimento retilíneo uniforme, a gente vai pegar essa análise que a gente acabou de fazer e vai fazer no caso da função horária. Lembrando que a inclinação da reta, A, nesse caso aqui, é representada por V. Quem vai fazer o papel da inclinação da reta lá é o V, e quem vai fazer o papel do coeficiente linear é o S0, tá? A gente percebe aqui que é justamente o S quando t igual a zero, né? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei tudo que tinha Y, eu coloquei S no lugar, tudo que tinha X eu coloquei T, porque agora eu quero construir o gráfico da função S, que é posição, em função do tempo. Sempre que vocês pegarem um gráfico para analisar, a primeira coisa que vocês têm que analisar é o que está variando em função do quê. Então, olhar aqui em cima, ó, posição em função do tempo. Tá? Então, aqui que era um Y, eu coloquei S1, e aqui que era o B, vai ser o meu S0, porque é a posição do móvel quando t é igual a zero. Tá? Além disso, a gente viu que o A, agora, quem representa o A é o V, que é a tangente de θ. Mas se a gente analisar aqui, ó, lembra que eu coloquei que aqui era ΔY e aqui é o ΔX? Aqui, na verdade, agora vai ser ΔS. Né? Porque é a diferença entre S1 e S0. E aqui embaixo vai ser ΔT. Olha só, a definição de velocidade. Por isso que o V é a tangente de θ, que é o coeficiente angular da reta, que dá justamente ΔS sobre ΔT, pela definição aqui, tá? Porque a tangente é cateto oposto sobre cateto adjacente, tá? Então, a posição inicial é sempre aqui, né, que sai, que cruza aqui, ó, o eixo S, e a velocidade a gente pode determinar fazendo a razão entre ΔS e ΔT pelo gráfico. Existem outras maneiras também que a gente vai ver já já, certo? Então agora eu quero construir o gráfico da posição em função do tempo para o movimento retilíneo uniforme de um móvel que parte aqui, ó, da posição 10, né? É a posição inicial dele, 10 quando t igual a zero, S em metros e t em segundos, e a sua velocidade é 10 metros por segundo no movimento progressivo, ou seja, a cada segundo que passa, a posição dele vai aumentando de 10 em 10. Então aqui, ó, a gente já sabe por esses dados aqui que a posição inicial é 10 metros, né? Porque a posição dele no instante t igual a 0 é 10, e a cada segundo que passa, a posição dele vai aumentando de 10 em 10, né? Porque a velocidade dele é 10 metros por segundo. Então, eu até deixei aqui para a gente preencher juntos, para a gente poder fazer essa análise. Então, vamos lá. Se no início é 10, um segundo depois, eu tenho que acrescentar 10. Então, vai ser 20. Mais um segundo depois, eu tenho que acrescentar mais 10, que ele anda 10 metros a cada intervalo de um segundo, 30. E depois, mais um segundo depois, 40. Mais um segundo depois, 50. E mais um segundo depois, 60. Eu vou pegar esses valores e vou colocar no gráfico. Então vamos lá. Pelos dados da tabela, o primeiro ponto que eu tenho é a posição 10, que é a posição inicial, quando t é igual a zero. Então é justamente esse ponto aqui, ó. Depois eu vou ligando. Aqui, ó. Quando t é igual a 1 lá atrás, a posição é 20. Quando t é igual a 2, a posição é 30, né? Vai aumentando de 10 em 10, porque a velocidade dele é 10 metros por segundo. Mais um segundo depois, t igual a 3, a posição é 40. T igual a 4, a posição é 50. E em t igual a 5 segundos, a posição é 60. Então, o que eu tenho que fazer agora? Só juntar os pontinhos, certo? Conclusão. Quando a velocidade é positiva, ou seja, o movimento é progressivo, a inclinação da reta é positiva, né? A gente vê, quem faz o papel da inclinação da reta? A velocidade.
Então, a inclinação da reta é positiva. A reta vai estar para cima. Então, aqui ó, é o meu S0 e a velocidade positiva, movimento progressivo, a reta vai estar para cima. Certo? Vamos fazer a mesma coisa agora para o movimento retrógrado. No caso do movimento retrógrado, eu tenho aqui ó, a posição inicial 20, no instante t igual a zero. Então a gente já sabe que S0 é igual a 20 metros. E ele vai percorrer numa velocidade de 10 metros por segundo, só que no movimento retrógrado. Ou seja, para cada 1 segundo que passa, a sua posição vai diminuindo 10 metros. Então aqui, ó, inicialmente é 20, 1 segundo depois vai ser 10, mais 1 segundo depois, 0, né? Só estou tirando 10 a cada segundo que passa. Mais 1 segundo depois, né? De 2 para 3, menos 10. E mais 1 segundo depois, no instante t igual a 4, menos 20. Então aqui, ó, no meu eixo do tempo, eu vou colocar esses valores lá no eixo horizontal. E no eixo da posição, eu vou colocar esses valores no eixo da vertical. E vamos traçar a reta e ver o que dá. Então, o primeiro ponto aqui ó, é 20 quando t é igual a zero. Vai diminuindo de 10 em 10, lembra? Então, aqui, ó, 1 segundo depois, a posição dele foi para 10. Mais 1 segundo depois, zero. Ó, então, esse ponto aqui é um instante de tempo em que ele passa pela posição zero, que a gente sabe que é a origem dos espaços. No instante t igual a 3, ele está na posição menos 10. E no instante t igual a 4, menos 20. Agora vamos juntar os pontinhos. Ou seja, a inclinação da reta é negativa, o movimento é retrógrado e a reta vai para baixo, né? Porque a inclinação dela é negativa. Tá? Então, esses dois exemplos que eu fiz é só para a gente visualizar se a reta vai para cima ou para baixo, de acordo com o movimento progressivo ou retrógrado. É lógico que a gente não tem que fazer sempre esse passo a passo na hora de construir um gráfico. Tá? Geralmente a gente pede um esboço do gráfico, que é o que a gente vai ver agora. Então, sem fazer esse passo a passo, como é que eu faria? Ó, represente graficamente a posição em função do tempo dos movimentos a seguir. Primeira coisa que eu faço é identificar aqui na função horária a posição inicial e a velocidade. Certo? A posição inicial é 5. Então eu já marco aqui ó, o 5, que é o meu S0. Tá? Então essa é a posição inicial. Como eu sei que a velocidade é mais 2 é positiva, eu sei que a reta vai estar para cima. E eu posso marcar um ponto qualquer aqui. Eu posso escolher um valor de t só para marcar um ponto aqui para poder ter o valor da reta. Então, por exemplo, se eu pegar aqui para t igual a 2 segundos, eu posso escolher isso, que eu só quero fazer um esboço. Eu vou encontrar que S é igual a 5 mais 2 vezes 2. Então, S, 2 vezes 2, 4, mais 5, 9. Né? Tá correto, né? Porque se a velocidade dele é 2 metros por segundo, 5. Um segundo depois vai para 7, mais um segundo depois vai para 9. E a gente faz o esboço aqui e marca. Ó. 9, 2, né? Eu vou traçar a reta aqui para cima. Tá aqui. Esse é o esboço do gráfico, né? A representação gráfica desse movimento. Tá? Então, quando você. E para você identificar também, daqui a pouco a gente vai pegar o gráfico e a partir do gráfico pegar a função horária. Certo? Aqui, mesma coisa. Primeira coisa que eu identifico: a posição inicial, que é S0, e a velocidade, que nesse caso aqui é menos 2. Tá? Primeira coisa, eu já marco aqui ó, a minha posição inicial, que é 6. Tá? E nesse caso aqui, como velocidade é negativa, e fazer a reta para baixo. Ah, eu quero saber que ponto é esse aqui, para poder marcar aqui. Beleza. Esse ponto aqui é o valor de t quando o móvel passa pela origem. É o valor de t quando S é igual a zero. Então eu venho aqui, onde está S, eu vou colocar 0 igual 6 menos 2t. Então 2t passar para o outro lado fica 2t positivo igual a 6. T
é igual a 6 dividido por 2. Então, t é igual a 3 segundos. O que está correto, né? Porque como a velocidade dele, ó, é menos 2 metros por segundo, significa que a cada segundo que passa, a posição diminui 2 metros, né? Então, 6, 1 segundo depois, 4, mais 1 segundo depois, 2, e mais 1 segundo depois, que é 3 segundos, 0. Ok? Então, quando é um esboço do gráfico, a gente pode fazer assim: marca a posição inicial e escolhe um ponto da função para poder representar ali também, certo? Então agora, a partir do gráfico, eu quero determinar a função horária. Lembre-se, para determinar a função horária, eu preciso determinar a posição inicial e a velocidade. Ok? Eu tenho duas maneiras de fazer isso e de acordo com a conveniência do problema, tá? Porque às vezes essa reta aqui, ó, ela não está aqui, ela está deslocada para o outro lado. E eu tenho uma reta diferente, com outra inclinação, do lado esquerdo dela ou do lado direito. Então, eu vou fazer isso de duas maneiras. A primeira maneira, para esse tipo de gráfico aqui, que sai da origem, que só tem uma única reta representando o movimento, essa primeira opção é mais fácil, tá? Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Se eu quero determinar a função horária, eu tenho que determinar S0 e V, né? O S0 a gente sempre pega esse ponto aqui, que é a posição do móvel quando t é igual a zero. Então aqui, olhando para cá, eu já vejo que S0 é igual a 10 metros. E para determinar a velocidade, eu vou pegar a função horária e vou pegar pontos que pertencem à função. Eu vou escolher a posição dele sendo 40 quando o tempo vale 3. Então, como eu já tenho aqui o S0 vale 10, esse aqui vai ser o meu S e esse aqui vai ser o meu T. Eu poderia ter escolhido 32, 21, qualquer ponto que pertença à reta, tá? Então aqui onde tem S eu vou colocar 40 igual S0 é 10 mais V, que é o que eu quero determinar, e T eu escolhi como sendo 3, tá? Então aqui vai ficar uma equação do primeiro grau, né? No caso aqui a incógnita é o V, né? Então aqui vai ficar 40, o 10 passa para o outro lado, fica menos 10, igual V vezes 3, 3V. 40 menos 10, 30, igual a 3V. Então, V é igual a 30 dividido por 3, que é igual a 10 metros por segundo. Então, se eu tenho a posição inicial e eu tenho a velocidade, eu tenho a função horária, que é S igual... Quais os dois valores que eu tenho que substituir na função horária para determiná-la? Posição inicial e velocidade. Então vai ficar 10 mais velocidade, que é 10, vezes t. Segunda opção para resolver isso. A segunda opção é fazer primeiro a mesma coisa. Determinar a posição inicial. Está aqui, ó, que é o meu S0. Então, S0 igual a 10 metros. Como a gente viu ali atrás, a velocidade, que é o que eu quero determinar agora, ela pode ser determinada pelo meu delta S, né, que é a variação aqui, ó, no eixo da posição, e aqui embaixo o meu delta T, né, porque aqui eu teria o ângulo θ e a velocidade é delta S sobre delta T. Então, fazendo aqui, ó, delta S, nesse caso aqui o delta S, eu estou considerando um intervalo entre
10 e 40. ΔS é a posição final menos inicial. A final aqui vai ser 40 e a inicial 10. Ou seja, ΔS é igual a 30 metros. E o meu ΔT aqui, ó, o ΔT eu estou considerando um intervalo entre 0 e 3. Né? Aqui está o 3 e aqui está o 0. Então, de 0 para 3, o ΔT é igual a 3 segundos. Né? E resolvendo, ΔS sobre ΔT, a velocidade vai ficar 30 dividido por 3, ou seja, 10 metros por segundo. Então, de acordo com a conveniência do problema, você usa a opção 1 ou 2. Tá? Então, eu tenho minha posição inicial, eu tenho a minha velocidade, eu tenho a função horária. E a função horária vai ser S igual a S0, que é 10, mais 10t. Certo? Tem que dar o mesmo valor anterior. Então aqui, eu quero determinar agora a função horária para esse gráfico aqui. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, mesma coisa, determinar a posição inicial, que nesse caso é o 40. Então S0 igual a 40 metros, certo? E eu vou pegar um outro ponto da reta para poder determinar a velocidade. Vamos resolver das duas maneiras. Então eu vou escolher esse ponto aqui, que é o instante de tempo t igual a 2, em que a posição dele é 0, ou seja, um instante que ele passa pela origem. Tá? Aqui ó, ele está cruzando o eixo t. Para ele cruzar o eixo t aqui, o s tem que ser 0. Assim como quando ele cruza o eixo s aqui, o t é igual a 0. Então aqui vai ficar S igual a S0 mais VT. O S é 0. O S0 é 40. Mais V é o que eu quero determinar. E T é 2. Repare aqui, né? O valor de T corresponde ao valor de S. Então aqui, o que tem V, eu passo para um lado, e o que não tem eu deixo no outro. Menos 2V igual a 40. Quando eu tenho um sinal negativo na incógnita, a gente multiplica por menos 1, porque eu não quero saber o valor de menos V, eu quero saber o valor de V. Então aqui vai ficar 2V igual a menos 40. V é igual a menos 40 dividido por 2, que é igual a menos 20. Se a gente perceber aqui, ele estava na posição 40 inicialmente. Como isso aqui é uma reta, a posição vai mudando de uma maneira linear, né? Então aqui 2 segundos ele estava no 0, significa que a cada segundo a posição dele está diminuindo de 20 em 20 metros por segundo, certo? Ah, como é que eu poderia resolver daquela outra maneira? Mesma coisa. Eu poderia pegar, por exemplo, esse intervalo aqui, como sendo meu ΔS, e aqui embaixo como sendo meu ΔT. Tá? Tomar cuidado, porque aqui a inclinação da reta é negativa, então a velocidade é negativa. Mas isso sai naturalmente aqui da definição de ΔS. Por quê? Porque o meu ΔS é a posição final menos a inicial. A final, no intervalo que eu estou analisando aqui, é 0. Porque ele vai de 40 para 0. Então fica 0 menos 40, ou seja, ΔS é igual a menos 40 metros. E o ΔT tem que ser sempre positivo, né? É de 0 para 2. Então passaram-se 2 segundos. Certo? Então a velocidade ΔS sobre ΔT, que é igual, o ΔS é menos 40 e o ΔT é 2.
Então vai ficar menos 20 metros por segundo. Se eu tenho a posição inicial e tenho a velocidade, eu tenho a função horária. S0, 40, velocidade menos 20, t. Certo? Então você escolhe a melhor opção para você poder resolver o seu problema. Então quais são as opções que eu tenho aqui? Eu tenho aqui sempre, né, a posição inicial aqui. E se o movimento é progressivo, a reta está para cima. Nesse caso aqui, a posição inicial ela é positiva, tá? Tá acima do zero aqui e a reta está para cima. Movimento progressivo. Eu posso também ter no movimento progressivo a reta para cima, a posição inicial igual a zero, que é esse caso aqui, ó, parte aqui da origem. Eu posso ter um movimento progressivo, a reta para cima, e a posição inicial ser negativa, olha só. Sai aqui do valor abaixo de zero. Mas conforme o tempo passa, o valor numérico da posição está aumentando. Está aumentando, vem aqui, ó, passa pelo zero e vai aumentando depois positivamente. Tá? Mas o movimento em todos esses três casos, sempre progressivo, porque a reta está para cima. Eu poderia ter aqui, no caso, o movimento retrógrado, a posição inicial aqui, ó, positiva, né? Está acima do zero. O movimento retrógrado, que sai da origem, posição inicial igual a zero. O movimento retrógrado, em que a posição inicial é negativa, ou seja, abaixo de zero. E ele, como ele vai diminuindo conforme o tempo passa, vai sempre manter os valores negativos. Está sempre diminuindo. Ok? Além disso, eu posso ter o caso em que o móvel está em repouso. Aqui, ó, a gente vê que conforme o tempo passa, ele se mantém sempre na mesma posição. Para cada valor de t que eu tenho aqui, ó, ele está sempre na mesma posição. Ele se mantém no S0. Tá? Então, esse caso aqui é o repouso. E a posição inicial é positiva. E eu posso ter o móvel se mantendo em repouso e a posição inicial ser negativa. Repare que conforme o tempo passa aqui, ó, ele está sempre na mesma posição, S0. Então ele não sai do lugar. A reta não tem inclinação. Né? Nesse caso aqui, o A é igual a zero. Ou seja, nesse caso aqui, o V é igual a zero. Ou seja, se V é igual a zero, a posição dele vai ser igual a S0, porque o V é zero, V vezes T é zero, a posição dele fica sempre no S0. Tá? Então vamos fazer um exercício. A posição de um móvel varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Determine a velocidade do móvel entre os instantes 0 e 10 segundos e a velocidade do móvel entre os instantes 10 segundos e 15 segundos. Então aqui a gente percebe que entre 0 e 10 segundos, o movimento dele é descrito por essa reta aqui, ó, que parte menos 10, vai até a posição 10, num intervalo de tempo, ó, de 10 segundos. Então ele vem daqui, passa por aqui e chega até esse ponto aqui. Ele quer saber a velocidade dele. Né? Para determinar a velocidade dele, a gente pode simplesmente fazer S igual a S0 mais VT. Por quê? S0 eu tenho aqui, que é menos 10. Eu vou pegar um ponto da reta e vou substituir em S e em T. Eu vou escolher esse ponto aqui. Ó. A posição dele é 10. Num instante de tempo, 10 segundos. Então aqui é onde tem S, eu vou colocar 10 igual S0 menos 10 mais V vezes T, que é 10 também. Certo? Então aqui, ó, tudo que tem V eu deixo no lado, que não tem eu deixo no outro. Eu vou passar esse menos 10 para cá. 10 mais 10 igual 10 vezes V, 10V. 10 mais 10 é 20. Então V é igual a 20 dividido por 10. Corta, corta. A velocidade dele é 2 metros por segundo.
Ok? Então eu resolvi naquele primeiro método, que começou uma reta, assim é mais simples. Ah, eu poderia fazer de outra maneira? Poderia. Eu poderia pegar, por exemplo, esse intervalo de tempo aqui, ó, ΔT, e aqui sendo meu ΔS, e fazer ΔS sobre ΔT. Aqui ele vai de 0 a 10, então o ΔS é 10 metros. E o ΔT, ó, vai de 5 para 10, ou seja, 5 segundos. Então a velocidade, ΔS sobre ΔT, 10 dividido por 5, igual a 2 metros por segundo. Dá o mesmo resultado. Então, no item A, velocidade igual a 2 metros por segundo. E de 10 a 15? De 10 a 15 a gente repara que a reta não tem inclinação. Ele fica sempre na mesma posição, 10 metros. Ó. Então, a velocidade dele é zero. Certo? Exercício 2. A posição de um móvel varia com o tempo de acordo com o gráfico a seguir. Determine. Então, aqui eu tenho o gráfico. A. A posição inicial do móvel. B. O que acontece no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos. C. A velocidade escalada do móvel entre os instantes 4 segundos e 12 segundos. E D. A velocidade escalada do móvel entre os instantes 12 segundos e 16 segundos. Então aqui, primeira coisa, posição inicial é a posição que ele ocupa quando t é igual a zero. Está aqui, ó, sempre aqui a posição inicial. Certo? Nesse caso aqui, menos 20. Então, respondendo lá, o que acontece no intervalo de tempo entre 0 e 4 segundos? A gente repara aqui, ó, que entre 0 e 4 segundos, a reta está paralela ao eixo do tempo, ou seja, repouso. Sempre que a reta estiver paralela a t aqui e não tiver inclinação, isso significa que o móvel está em repouso. Então aqui, item B, o móvel está em repouso. O movimento desse móvel está sendo descrito por 3 retas. A primeira, que ele está em repouso, é paralela ao eixo do tempo. Essa segunda reta aqui que vai entre 4 segundos e 12 segundos. E a outra reta que vai de 12 para 16. Então, nesse caso aqui, é melhor a gente fazer pela definição de velocidade, encontrar o deslocamento aqui e o tempo, tá? Sabendo que a velocidade é o coeficiente angular da reta. Então, vamos pegar um intervalo de tempo, a gente pode pegar, como é a mesma reta, né? Eu posso escolher qualquer intervalo de tempo. Eu vou escolher aqui entre 8 e 12. Esse aqui vai ser o meu ΔT. E o meu deslocamento vai ser esse daqui, ó, tá? Que vai o quê? Ó, esse aqui é paralelo aqui, né? Vai de 0 para 20. Então, o ΔS, posição final menos inicial, 20 menos 0, que é 20 metros. E o ΔT aqui, ó, foi de 8 para 12. Então, o ΔT, 12 menos 8, 4 segundos. Então, velocidade é ΔS sobre ΔT, vai ficar 20 dividido por 4, ou seja, 5 metros por segundo. Então, essa é a velocidade entre os instantes 4 e 12 segundos, tá? É a mesma reta. Eu escolhi fazer entre 8 e 12, eu poderia fazer entre 4 e 12, daria a mesma coisa. Então deixei aqui, né, velocidade entre 4 e 12, agora vamos fazer entre 12 e 16. Mesma coisa. Aqui embaixo é o meu ΔT. E aqui, ó, ao invés dele ir de 0 para 20, ele vai de 20 para 0. Então aqui, ó, meu ΔS igual posição final, que é 0, menos 20, ou seja, menos 20 metros. E o ΔT, 12 para 16, 4 segundos. Então, em 4 segundos, ele percorreu 20 metros negativamente. Então, aqui, ó, V é igual a menos 20 dividido por 4, que é igual a menos 5 metros por segundo. Não necessariamente tem que dar o mesmo valor, tá? Então essa é a velocidade entre 12 e 16 segundos. Movimento retrógrado, né? Velocidade negativa, a reta está para baixo.
Então agora vamos analisar o gráfico da velocidade em função do tempo no movimento retilíneo uniforme, né? Lembrando, movimento progressivo, a velocidade é positiva, movimento retrógrado, a velocidade é negativa. Se o movimento é retilíneo uniforme, a velocidade é constante. Olha só, conforme o tempo passa, o valor da velocidade não muda, porque se ele mudasse, o movimento não seria uniforme. Então, olha só, tem sempre o mesmo valor de velocidade, certo? Só que aqui tem uma coisa interessante. Aqui embaixo, ó, eu tenho o ΔT. Lembrando que agora a gente mudou, né? Aqui, ó, é a velocidade em função do tempo, tá? E essa parte aqui agora representa a velocidade. Pela relação da velocidade, velocidade é ΔS sobre ΔT. Se eu isolar o ΔS aqui, ó, ΔS é igual a velocidade vezes ΔT, ok? Pensando nisso aqui como um retângulo, o ΔT está simbolizando aqui a base e a velocidade, a altura, né? Ou lado vezes lado. A área dessa figura, ó, base vezes altura, né? Lado vezes lado. A ordem dos fatores aqui não altera o produto, né? Então, a gente diz que ao calcular a área aqui, ó, aqui dentro, eu vou encontrar o mesmo valor numérico do deslocamento. Ou seja, calculando essa área aqui, ó, a área é numericamente igual ao deslocamento. É só o valor numérico, porque a unidade é diferente. A unidade de área é metros quadrados, centímetros quadrados, quilômetros quadrados, milímetros quadrados. A unidade de deslocamento é a unidade de distância, metros, centímetros, milímetros, quilômetros. Então é somente o valor numérico que a gente vai encontrar. E aqui, como a velocidade é positiva, aqui, né, movimento progressivo, esse deslocamento ele vai ser positivo, tá? Então, ao calcular essa área que eu tenho aqui, isso representa o meu ΔS. A mesma coisa serve no caso do movimento retrógrado, em que a velocidade é negativa. Isso aqui representa o meu ΔT e isso aqui representa o valor da velocidade, que não muda. Multiplicando V vezes ΔT, eu vou encontrar o ΔS, né? Então, novamente, a área é numericamente igual ao ΔS, e nesse caso aqui, como o movimento é retrógrado, a velocidade é negativa, o ΔS é negativo, tá? Então, o gráfico simples, velocidade em função do tempo, a velocidade é constante, mas tem uma interpretação física forte, tá? Você calculando a área, você encontra o valor numérico do deslocamento. Então, no gráfico VT do MRU, a área do gráfico é numericamente igual ao deslocamento do móvel. Vamos fazer um exercício. O gráfico a seguir representa a velocidade do móvel em função do tempo. Determine o deslocamento realizado por esse móvel. Nesse caso aqui é muito simples. Basta eu multiplicar esse valor aqui, né, que está representando a velocidade, e aqui embaixo o tempo. Ou seja, determinando a área. Eu poderia simplesmente usar a definição, mas eu vou usar calculando pela área, porque depois a gente vai generalizar isso daí para outras figuras planas, tá? Então, calculando a área aqui é igual base vezes altura, né? O lado vezes lado. Então, a área é igual. A base aqui, ó, é 4 e a altura é 50. Então, a área é igual a 200. Vou colocar aqui 200 unidades de área, tá? Porque eu não sei qual é a unidade dessa área. Então, o ΔS positivo, porque o movimento é progressivo, e eu só vou usar o valor numérico, ou seja, ΔS igual a 200. Como é que eu vou saber a unidade disso aqui? Ó, a velocidade está em metros por segundo, o tempo está em segundos.
Então, o ΔS vai estar em metros, ok? Muito simples. Última questão. O gráfico a seguir representa a velocidade de um móvel em função do tempo e determina o deslocamento total realizado pelo móvel. Aqui, ó, vamos analisar o que está acontecendo aqui. Ele mantém essa velocidade de 50 metros por segundo entre os instantes de tempo 0 e 4 segundos. Depois, entre 4 e 6, ele fica em repouso. E entre 6 segundos e 10 segundos, ele mantém uma velocidade aqui, ó, de menos 30 metros por segundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular primeiro essa área aqui. Vai ser o meu deslocamento 1, positivo. Depois eu vou calcular essa área aqui, que vai ser o meu deslocamento negativo. Ou seja, ele vai num determinado sentido, fica parado ali 2 segundos e volta. Vamos ver o quanto que ele foi e o quanto que ele voltou. O deslocamento total vai ser a soma algébrica desses deslocamentos. Então vamos calcular a primeira área. Área 1 é igual a, aqui embaixo é 4 e aqui no lado é 50. Então vai ficar lado vezes lado, que é 4 vezes 50, 200 unidades de área. Na segunda etapa aqui, ele está em repouso, né? Então o deslocamento dele é zero. Então a segunda área aqui é zero e a terceira área, aqui ó, de 6 para 10 eu tenho 4. E aqui para cá eu tenho 30. Então vai ficar 4 vezes 30, que é igual a 120 unidades de área, certo? Então, a área 1, né, o deslocamento associado à área 1 vai ser, eu vou pegar esse valor numérico aqui, ó, vai ficar 200 metros. O deslocamento associado à área 2 é zero, que a área é zero. E o deslocamento associado à área 3, como a velocidade é negativa, o movimento retrógrado, eu vou pegar esse valor numérico aqui e vai ficar menos 120 metros. Ou seja, ele se desloca 200 metros para e volta 120 metros. Então, na verdade, quanto que ele se deslocou? O ΔS total vai ser o somatório desses três aqui, ou seja, 200 mais 0 menos 120. Ou seja, 80 metros. Então, no fim das contas, ele se deslocou 80 metros, certo? Então é isso. Se vocês gostaram, se inscreva no canal, curta, compartilhe para mais conteúdos como esse. Se ficou alguma dúvida, deixe nos comentários que eu respondo. Um abraço e até a próxima.